Olá, galera da UMP, do Presbitério Sul do Paraná, como vão vocês? Tudo bem? Pastor Anderson Gomes, da IPI Água Verde, que fala. Eu estou aqui para gravar uma mensagem para vocês, a pedido da diretoria da UMP, e o tema que me coube falar para vocês foi fé para enfrentar os desafios da vida. E eu quero meditar nessa palavra com vocês a partir de Josué, capítulo de número 3, versículos 14 a 17, que vamos fazer a leitura agora. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. Assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou também em terra seca. Esse é o texto que nós vamos meditar. Esse texto traz a história desse povo de Israel, o povo de Deus. Esse povo estava prestes a entrar na terra prometida. Estava faltando muito pouco para Israel tomar posse, pisar na terra prometida, como Deus havia prometido a eles lá no Egito ainda, antes de saírem de lá. 400 anos ficaram como escravos no Egito, depois saíram de lá, 40 anos caminhando pelo deserto, e agora eles chegam, sob a direção de Josué, eles chegam diante da terra prometida. E ali eles têm um desafio. Eles já visualizavam a terra, só que tinha um rio que separava eles da terra prometida. Então era um grande desafio que eles tinham, E como foi lido no texto, o desafio era grande porque o Jordão estava transbordando, em ambas as margens. E a impressão que nos dá, que eu fico aqui, é que Deus quis trollar o povo, A impressão é essa, porque mandar atravessar o rio naquele momento era loucura, Mas Deus tem essas coisas, Aquilo que parece algo impossível para a gente, algo esquisito até às vezes para a gente, na verdade está tudo dentro do projeto de Deus. Eu tenho para mim, queridos, que a nossa fé, ela aumenta progressivamente. Eu quero dizer com isso que aquilo que nós já alcançamos em termos de fé, aquilo que nós já temos sedimentado dentro de nós em termos de fé, vai ser testado dentro daquele nível que nós estamos. Deus vai permitir chegar, Deus vai permitir alguma situação que seja compatível com o que nós já alcançamos em termos de fé, para desenvolver essa fé, para que essa fé aumente. Se formos provados, nós seremos alçados a outro nível. Nós experimentaremos um nível de comunhão com Deus, de experiências espirituais maiores ainda, Então, o teste, ele sempre acontece e sempre será do tamanho da nossa fé. A prova disso é a parábola que Jesus contou dos talentos, por exemplo. A um foi dado 5, a outro 2 e a outro 1 talento. Aquele que recebeu 5 e aquele que recebeu 2, eles desenvolveram aquilo que receberam de Deus. Eles multiplicaram o que lhes foi confiado e eles alcançaram um novo nível. De 5 passou para 10, de 2 passou para 4, mas aquele que recebeu 1 e que se acovardou diante daquele 1, que preferiu apenas guardar aquele 1, esse permaneceu no mesmo nível que estava. E eu entendo, queridos, que nesse texto de Josué existe algo muito precioso para nós pensarmos aqui, que foi quando o povo chegou nas margens do Rio Jordão, os sacerdotes à frente com a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, eles ali naquela situação tiveram que tomar uma decisão de fé e coragem. Porque quando eles chegaram, o rio ainda estava fechado. Mas foi o fato de eles tocarem nos pés, pisarem nas águas, e elas se abriram e eles então passaram a pé enxuto. E eu percebo que o milagre foi provocado pela fé daqueles homens. O milagre aconteceu porque eles pisaram nas águas quando ainda não estavam abertas, E eu penso que na vida também é assim, queridos.
Deus vai permitir situações que exigirão de nós um passo de fé. Deus vai permitir desafios em nossa vida que nós vamos ter que vencê-los pela fé. E cada vez que nós vencemos os nossos desafios pela fé, nós aumentamos um pouco mais a nossa fé. A nossa fé aumenta, a nossa fé progride, a nossa fé ela vai prosperar nesse sentido. E nós vamos cada dia mais assim crescendo espiritualmente e tendo novas experiências com Deus. Essa é a fé que aumenta progressivamente. E eu quero encerrar contando o testemunho de Adoniran Judson, que foi um missionário que serviu em Mianmar, um país fechado ao Evangelho, um país muçulmano. E Adoniran Judson foi o pioneiro, um missionário pioneiro naquele país que pregou o Evangelho por lá. Ele ficou lá 37 anos naquele país. E ali, nesse tempo, ele perdeu 2 esposas que morreram, ele perdeu 6 filhos que morreram, ele ficava doente constantemente, ele ficou preso por 2 anos, mas Adoniran Judson nunca desistiu de pregar o Evangelho naquele país. A cada desafio que ele tinha, ele superava pela fé. Hoje, estima-se que mais de 3 milhões de cristãos existam no país de Mianmar, que continua um país fechado, um dos piores países para se pregar o Evangelho. Adoniran Judson foi testado na sua fé e venceu. Josué e os sacerdotes foram testados na sua fé lá diante do Jordão e venceram. E você? Quando for testado ou se estiver sendo hoje testado na sua fé, vai abraçar esse teste, vai agradecer a Deus por esse teste e tomá-lo como uma providência de Deus, como uma oportunidade de Deus para a sua vida e seguir adiante? Ou quem sabe ficar murmurando e lamentando, escondendo o talento e por isso mesmo não experimentando mais nada novo da parte de Deus. O desafio é esse, queridos. Fiquem na paz do Senhor. Experimentem vencer as lutas e os desafios pela fé. Deus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.